RFI Convida. O Brasil é considerado um estado laico desde 1890. No entanto, volta e meia, política e religião se misturam. Para falar sobre o assunto, a RFI convida Georg Wink. Ele é professor de estudos brasileiros, especialista em estudos brasileiros e diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar com você. Prazer recebê-lo. Professor, você deu uma conferência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui em Paris, intitulada A Reação Conservadora no Brasil pela Ressurreição do Fundamentalismo Católico. Um dos pontos de partida dessa conferência é a relação entre a Igreja Católica e o que você chama, entre aspas, de nova direita. Para começar, você poderia definir o que é essa nova direita e em que ela difere da direita tradicional? Estamos acostumados a chamar o fenômeno, né, contemporâneo de nova direita. E é claro que há algo que distingue a nova direita da velha direita, né? A direita, como muitos dizem, saiu do armário, né, ganhou as ruas e domina praticamente o mundo virtual, né? Agora, pelas ideias, pela minha pesquisa, eu não vejo muita novidade, não. Eu vejo a nova direita, e convém chamá-la assim, como baseada no mesmo legado conservador como nos últimos 100 anos, né? Os próprios representantes da nova direita percebem muito bem isso, porque eles preferem serem chamados de conservadores, e têm plena razão. Certo. Vamos agora à questão da religião. Nos últimos anos se falou muito dos neopentecostais, ou de uma maneira resumida, dos evangélicos, como representantes de peso nas urnas e também nas instâncias políticas. Mas o que você aborda aqui é a influência de um fundamentalismo católico que foi preponderante nos anos 30, nos anos 60 e agora nos últimos 10 anos, na última década, com um retorno na linha histórica da defesa da tradição, da família e da propriedade. De que maneira esse fundamentalismo católico interfere na política brasileira? Geralmente, quando cientistas políticos avaliam a nova direita, o foco recai muito mais, em termos de grupos religiosos, sobre os pentecostais. E eu acho que isso é um pouco... pode levar para um caminho errado, porque a presença de conservadores católicos, eu chamo assim porque, obviamente, não é o padre Lancelotti, né? Não são os teólogos da libertação, mas existe um núcleo de católicos conservadores que mantém, que preserva o legado de ideias. Você falou da tradição família-propriedade, exatamente nessa tradição tefepistas. Existem até hoje, existe no Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, por exemplo, em toda a Liga Cristo Rei, com institutos em todo o território nacional. Existe também no Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. A presença é discreta, porque está na natureza do que chama ação católica, né, que é uma invenção dos anos 30, está na natureza da coisa de não aparecer politicamente, não fundar um partido, mas de influenciar discretamente sobre as elites no país, elites políticas e econômicas. E esse fundamentalismo católico conta, então, com o apoio dessa nova direita, da qual nós falamos mais cedo. Em que esse apoio difere das relações com os neopentecostais, por exemplo? De que maneira essa direita, essa nova direita se relaciona com os fundamentalistas católicos e que não fazia, ou que fazia antes, com os evangélicos? Eu diria que os neopentecostais são um pouco os peões no jogo de xadrez da nova direita, né? Eles que proporcionam o voto, né? O eleitorado, eles fazem o trabalho de campanha,
mas eles não têm uma visão para o país. Esse é o grande distintivo em comparação com os conservadores católicos ou tradicionalistas, que têm uma visão muito clara sobre o futuro do Brasil, onde que querem chegar, né? Que é um país baseado numa ordem natural, que seria principalmente a lei natural, né? O neotomismo, né? E desta forma preservar um legado colonial, né? Você falou dos anos 30 e anos 60, e eu queria acrescentar que não vejo uma nova direita porque é uma reação cíclica que sempre se manifesta quando a ordem natural no Brasil parece estar ameaçado por algum tipo de reformismo social, né? Que foi o caso no Estado Novo, foi o caso novamente no início dos anos 60, um pouco também na redemocratização durante os anos 80 e novamente desde 2003. E é possível fazer algum paralelo com o que acontece no exterior, na Europa ou nos Estados Unidos? Eu pesquisei bastante a existência de influências externas sobre os conservadores brasileiros. Eu tive que descobrir que, na verdade, é um movimento bastante autônomo. Não é um eco dos conservadores na Europa ou nos Estados Unidos, porque eles têm uma tradição própria muito forte. Inclusive, conceitos que depois ficaram conhecidos como marxismo cultural, né, ou a própria definição de comunismo dos conservadores, é algo que já podemos ver nos escritos dos anos 20 e dos anos 30, já está no Plínio Salgado, por exemplo. Então eu vejo uma tradição bem própria. Claro que em algum momento tudo remete ao tomismo, certo? Mas eu acho que a ideologia dos conservadores brasileiros existe independentemente de influências do exterior, embora leve a fenômenos semelhantes. Falando de influência do exterior e ao mesmo tempo de dentro do país, na conferência você dá um espaço considerável a um personagem que é o Olavo de Carvalho, que alguns apresentam como guru direitista, outros como filósofo, outros como ensaísta, ou até como influenciador digital, que tem uma influência dentro e vinda de fora também, paradoxalmente. Qual o papel do Olavo de Carvalho nesse contexto de ressurreição do fundamentalismo católico e do apoio dado pela classe política a esse movimento? Ele é tudo isso que você falou e provavelmente ainda mais do que isso. O papel dele realmente é central, porque ele foi o grande multiplicador de uma tradição que podemos chamar de integrista integralista, né? Porque na verdade é isso que foi criado nos anos 20 e 30, e ele engenhosamente encontrou meios para disseminar de uma forma nova, fresca, sedutora, interessante, essas velhas ideias. E a penetração das ideias que podemos chamar de olavismo, né, que não são ideias próprias dele, né, porque ele também bebe diretamente das fontes do tomismo, mas as ideias estão onipresentes entre a nova direita, não só no próprio governo, como também entre os militares e outros grupos. Então, o papel do Olavo de Carvalho não pode ser de forma alguma subestimado, porque ele realmente ele conseguiu tornar chique, né, essas ideias tomistas velhas. Obrigado, professor Georg Wink. Lembro que o senhor é professor da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, especialista em estudos sobre o Brasil e diretor do Grupo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Copenhague. Participou aqui em Paris de uma conferência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Obrigado pela presença. Obrigado a você.